Você já se perguntou se os pecados que ninguém mais conhece, aqueles que guardamos no fundo da alma, podem realmente ser perdoados? A Bíblia ensina que Deus conhece o mais profundo do nosso coração, mas será que Ele está disposto a perdoar até mesmo o que mantemos em absoluto segredo? Hoje, vamos desvendar a visão bíblica sobre pecados ocultos e o perdão divino. Vamos responder a perguntas que todos nós, em algum momento, já fizemos. Será que Deus perdoa até mesmo o que escondemos? Fique até o fim e entenda como essa resposta pode transformar sua vida. Imagine-se diante de uma sala escura e isolada, onde você guarda pensamentos, sentimentos e ações que prefere esquecer. São segredos que jamais contaria a ninguém, nem aos seus mais próximos. No entanto, a Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que não há nada encoberto aos olhos de Deus. Se Ele vê tudo, o que Ele pensa sobre esses pecados secretos? E, mais importante, Ele os perdoa? Para muitos, essa dúvida gera um medo profundo. Nos Evangelhos, Jesus fala sobre o arrependimento verdadeiro e sobre aqueles que apenas fingem seguir o caminho certo, enquanto escondem falhas internas. No entanto, Ele também fala de um amor e de um perdão que vão além das aparências. O que Jesus diria para alguém que carrega o peso desses pecados secretos? Considere a história de um homem respeitado que, embora visto como exemplo, guardava práticas que o atormentavam. Ele temia que, se alguém descobrisse, toda sua vida desmoronaria. A Bíblia aborda essa luta interna em passagens como a de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas será que confessar apenas a Deus é suficiente para o perdão? Ou o pecado secreto não confessado ainda nos condena? Até o rei Davi viveu algo parecido. Após cometer um pecado que ninguém conhecia, ele escreveu o Salmo 32, onde diz que, enquanto guardava o erro, seu corpo e sua alma padeciam. A culpa o consumia até que ele decidiu confessar tudo a Deus. Mas o que acontece quando alguém não toma essa atitude? Será que Deus perdoa, mesmo sem a confissão? A Bíblia ensina que Deus sonda o coração humano e entende as razões de cada erro. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, lemos: Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente. Se Deus sonda os corações, será que Ele já conhece o arrependimento sincero de quem nunca confessa? Isso nos faz pensar na relação entre arrependimento e perdão. No Novo Testamento, Jesus contou a história do filho pródigo, que simboliza arrependimento sincero e perdão sem reservas. O filho voltou arrependido, mas será que o pai o perdoaria se ele jamais tivesse retornado? Essa parábola sugere o valor de uma atitude sincera e de buscar a reconciliação, mesmo quando a resistência ou medo de expor o que escondemos. O medo de sermos julgados ou rejeitados pode nos impedir de sermos sinceros, mas Deus não é como os homens. Ele vê o que ninguém vê e muitas vezes oferece o perdão onde menos esperamos. O Salmo 103, versículo 12, afirma que Deus lança nossos pecados tão longe quanto o Oriente está do Ocidente, mostrando que o perdão divino é vasto e incomparável. Ao mesmo tempo, nos lembra da importância de aceitá-lo com um coração sincero. Muitos creem que a certeza do perdão só vem com a confissão completa. Contudo, há aqueles que confiam que Deus conhece a sinceridade de um coração arrependido, ainda que sem palavras. Alguns líderes religiosos acreditam que o arrependimento é mais valioso que uma confissão verbal, pois é o coração que Deus busca. Mas, sem confessar, o peso do pecado secreto continua na vida, impedindo a paz total. Para outros, Deus perdoa independentemente de nossas ações, enquanto outros defendem que devemos buscar ativamente esse perdão. A Bíblia convida cada um de nós a refletir sobre o relacionamento que temos com Deus e o que esperamos de sua graça. Afinal, o perdão é um ato puro de amor divino, mas cabe a nós buscar um arrependimento sincero que traga verdadeira paz. Ao pensar no perdão para pecados secretos, não podemos ignorar a graça divina. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos ensina que pela graça somos salvos, por meio da fé, lembrando-nos que a salvação é uma dádiva que nenhum de nós pode comprar ou merecer. Essa graça nos oferece um amor que transcende nossa compreensão humana e que pode curar até as falhas mais profundas. No entanto, às vezes, nosso próprio medo de confissão é o que nos afasta de experimentar a paz que Deus deseja nos conceder. Em Tiago capítulo 5, versículo 16, somos chamados a confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Essa cura não é só para o corpo, mas para o coração e para a alma. Quando guardamos os pecados, fugimos de nós mesmos, mas nunca de Deus, pois Ele sempre nos vê e nos chama ao arrependimento verdadeiro. Quando pensamos sobre arrependimento sincero versus remorso, lembramos das palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação.
Esse arrependimento gera perdão e nos liberta, ao contrário do remorso, que aprisiona a alma. Jesus nos convida à pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Viver com transparência diante de Deus e de nós mesmos nos traz paz e uma nova perspectiva de vida. À medida que seguimos nesse caminho, encontramos paz, que é descrita por aqueles que, ao confessar seus pecados secretos, sentem um alívio imenso. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para todos, inclusive para aqueles que guardam segredos. Lembre-se, Deus é maior que qualquer erro humano. A história do apóstolo Paulo é a prova disso. Ele foi perdoado e transformado, mesmo após perseguir cristãos. E essa promessa vale para nós. Jesus nos mostra que, quando entregamos nossas falhas a Deus, Ele oferece o perdão que precisamos. O ladrão na cruz foi salvo sem uma confissão formal, mas por sua fé sincera. A Bíblia nos ensina que, se Deus nos perdoa, devemos perdoar a nós mesmos. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa libertação do peso da culpa nos permite viver em paz, aceitando o perdão divino em sua totalidade. Se você guarda pecados secretos e se questiona sobre o perdão de Deus, lembre-se de que Ele está sempre disposto a ouvir e perdoar. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus cobre nossos pecados mais profundos, e sua graça é capaz de nos transformar completamente. E você? Sente-se à vontade para conversar com Deus sobre esses segredos? Deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe sua experiência. Que tal explorarmos juntos como o perdão e o amor divino podem curar até as partes mais escondidas de nossa vida?